Olá, 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 muito boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos para a nossa terceira semana de lives com a temática Livros, Mulheres e Histórias. Oi, Adriana, seja muito bem-vinda. Oi, Zê, seja muito bem-vinda. Vai clicando no aviãozinho, convidando o pessoal para vir para a sala. A nossa convidada acabou de chegar. Já estou recebendo a solicitação dela aqui. Espaço Vitalide, seja bem-vindo. Vitalidade. Oi, Zê. Zê, manda convite, convida as meninas. Oi, Ju, tudo bom? Oi, Fernanda. Bora clicar no aviãozinho, convidar a galera para poder nos acompanhar. Hoje a nossa 12ª convidada é Poliana de Oliveira. E eu já vou aceitar ela aqui. Enquanto isso, vai clicando no aviãozinho, convida as pessoas que estão online para poder vir assistir, que vai ser uma super live. Olá! Oi, tudo bem? Tudo bom, Poliana? Muito boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Cibele. Boa noite a todos aí que estão conosco hoje. Obrigado por esse desafio de novo. Yes, né? E que baita desafio, né, Poliana? Primeiro pelo horário, né? Que a gente precisou escolher as 22. Mas a galera tá firme, assim, a gente tá tendo uma audiência bem bacana e constância, o que é muito bacana. Pessoas que já estão nos assistindo desde a primeira, sempre dão um jeito de dar uma espiadinha na live. O Um pessoal já tá abraço para o entrando. Leandro, meu colega de trabalho. Ah, isso. Ô, Poliana, eu adoro jogar beijo para as pessoas, sabe? Pode ficar bem à vontade. Ó, Cristina da Luz Oi, tá dizendo... Cris. Tá Obrigada dizendo... pela força. Vamos ver quem mais está aqui. Oi, Suzy, tudo bom? Jéssica, A Vanilsa, a Ju, Serafim. Marla, Cristiana da Luz. Vai cumprimentando o teu povo aí, Poliana. A E aí, Vanilsa sempre presente, a Ju também, né? Isso. E aí, me conta como que tá aí na Serra, o clima? Aqui nós estamos no extremo oeste, tá muito frio, mas hoje deu uma trégua, acho que vai chover. Vai chover Verdade. bastante. Poliana aqui também, assim, eu tô aqui no litoral, mas aqui é bem frio também. Pode ver que eu tô de jaqueta, tá? Agora à noite é que fez um pouquinho assim, sabe assim, parece que esfriou menos, mas tem sido muito frio aqui para nós. Aqui teve uns dias bem gelados também. Final de semana aí tava congelando. Verdade, mas friozinho é bom, né? Sim. Principalmente quando a gente pode ficar em casa, no conforto, ou de repente sair para um lugar gostoso. É Sempre é bom, bom, né? é bom ter as 4 estações bem definidas, bem melhor. E para nós, disso a gente não pode reclamar, né, Poliana? Frio, frio, calor, calor. Então, gente, deixa eu. Cláudia, seja bem-vinda. Prof. Reco, seja bem-vinda. Pipa, seja bem-vinda. Prazer, Cristiana. Então, deixa eu apresentar minha convidada da noite. Oi, Jéssica. O nome dela é Poliana de Oliveira. Ela é advogada formada pela UniOesc e corretora de imóveis pela IBREP. Tem 2 MBAs, um em gestão empresarial e o outro em gestão de negócios na construção civil, ambas pela FGV. Ela é formada pelo Instituto Dale Carnegie, formada em coaching pelo Instituto Vanessa Tobias e tem um intercâmbio no Canadá. Possui experiência de mais de 20 anos na área administrativa, jurídica e comercial em empresas do segmento da construção civil, com ênfase na gestão de empresas familiares. A Poliana também tem experiência na realização de eventos, presidiu a CDL e a Associação Empresarial de Maravilha nos anos de 2017 a 2019 e coordenou e fundou núcleos local e regionais pelo SEMI de Santa Catarina. Atualmente, a Poliana é presidente do SEMI e membro da diretoria executiva da FACISC. Ela participou de aulas pelo
PGVE, PGVE é Programa de Pós-Graduação em... de Gestão e Vivência Experimental. Que legal, Poliana. E onde foi? Eu participei em São Miguel do Oeste, em São Lourenço. Eles convidam normalmente alguém para falar sobre uma área, na prática mesmo. Já fui convidada para falar sobre gestão de pessoas, sobre gestão financeira. E aí você vai Que lá legal. passar um período com os alunos dessa pós para falar sobre como se aplica aquele conteúdo técnico na prática. Ah, É que bem legal. bacana. E a Poliana atualmente é sócia administradora da Concreoeste, usina de concretos limitada, e diretora administrativa e financeira do Grupo Poliana Oliveira. Não, Portanto, Grupo Oliveira. ao Grupo Oliveira, isso. Então, ninguém menos do que Poliana. Seja muito bem-vinda, Poliana. É um prazer estar te recebendo. Obrigada, Cibele. Obrigada, editora, pelo convite. Como eu falei, é sempre um desafio, né? Essa interação online, ao vivo, e é uma novidade para a gente aqui. Mas a gente vai, aceita o convite, fala, né? Estou vendo bastante gente aí da minha cidade, da minha região, diretores. Janelise, olha aí te dando A um beijo. Jane, que ela Oi, é Suane. muito Incrível, bacana, né? me oportunizou muitas coisas, tive muito aprendizado com ela. É uma das razões em que eu carrego a bandeira do socioativismo. Vejo ali a Carol Maldaner também, que integrou a minha diretoria, que a gente fez muita coisa legal enquanto eu fui presidente. Obrigada, Carol. A Jéssica também, né, Jé? Ó, todo mundo está dizendo aqui, ó, quanta experiência, incrível, Poliana. Então a expectativa para a live já está grande, Poliana. Difícil. Um beijo para Ana Paula, minha filhada. Gente, clica no aviãozinho, convida mais pessoas para ir para a sala, para vir para a sala, porque eu tenho certeza que a Poliana vai poder compartilhar muita experiência. A Poliana é uma pessoa que ela é muito dinâmica, né, Poliana? É movida por resultados, então eu tenho certeza que essa live vocês vão amar. Poliana, seguindo a estrutura da nossa live, quem é a Poliana de Oliveira? Dito por tuas palavras, eu já te apresentei oficialmente com o currículo, mas de um âmbito pessoal, profissional, de carreira, enfim, como você quiser compor, para que a audiência conheça quem é a Poliana. Falar da gente é sempre mais difícil, né? Mas eu me considero, assim, uma pessoa bastante determinada, persistente, para não dizer teimosa, né? Dependendo do jeito que tu fala, pode ser teimosia, mas vamos levar para o sentido positivo disso. E eu costumo dizer que eu faço jus ao meu nome, que minha mãe escolheu, que é Poliana, que ela a moça do livro era uma menina muito otimista, né? E eu carrego comigo essas qualidades do otimismo, de sempre encontrar algo de positivo naquilo que acontece até de ruim. Enfim, eu acredito que eu sou um pouquinho disso, é o que eu sinto, né? Então, é difícil alguma coisa me desanimar, eu sempre motivo as pessoas e acho uma forma de ressignificar aquilo que não deu certo. É isso. Ah, muito bom. Menina, jogo do contente. Minha mãe e meu pai, eu não sei que horas qual é o horário da Poliana, mas assim, eu tenho certeza que o que eles estão fazendo em casa, se já terminou ou não, é vendo Poliana. Então eu sei das histórias de Poliana pela minha mãe e meu pai. Então assim, ele sempre vem do sítio mais cedo para poder assistir a novela. Eu sei que Poliana tem um sentido muito importante para eles, assim, com relação às experiências, e os dois são super fãs de Poliana. E você sabe que deu toda essa pandemia e a gente ficou meio assim, meio para baixo, todo mundo meio nessa incerteza, né? E aí eu tava em casa uns dias, daí eu comecei a escrever o artigo pro livro, né? E aí, Cibele, eu pensei, eu vou ler de novo o livro que eu li há muitos anos atrás, que falava sobre o meu nome, né? E eu falei, nossa, quando eu terminei de ler, eu pensei, nossa, eu deveria ter lido antes, no início da pandemia, não teria ficado tão vulnerável a todas essas notícias e tal, porque eu ia reforçar aquele comportamento positivo, né? Que bom, né, Poliana? E me conta, como que é um pouco da tua trajetória profissional, Poliana? Como que começou, assim, essa mulher forte, guerreira, que hoje está à frente de vários negócios, mas como que foi para que isso acontecesse até nós chegarmos nesta Poliana que a gente está vendo agora? Eu acredito que a gente tem uma construção diária, né, Cibele? Então, eu tive o privilégio desde muito nova. Eu tive minha carteira assinada aos 12 anos, né?
Uau! Então, a minha mãe sempre e meu pai sempre procuraram me ensinar que é esforço versus recompensa, né? Então, eles procuravam sempre me estimular nesse sentido e eu sempre tive que trabalhar e ser o exemplo na empresa. Você tem que ser a primeira a chegar, a última a sair. Você tem que ser sucessora, não herdeira. Então sempre teve muito essa coisa em casa assim da força, do incentivo e da cobrança muito forte, né? Muitas vezes eu não entendia, achava meio duro aquilo, mas hoje, graças a Deus, eu agradeço muito que tenha sido assim. A minha mãe sempre foi muito de registrar algumas conquistas, alguns momentos. Hoje eu olho para trás, quando eu recebi meu primeiro salário, Você nessa... recebia, Poliana? Você recebeu porque Sim. a gente brinca aqui com as coautoras, porque todo mundo começou a trabalhar na empresa da família, ninguém recebia, Poliana. Acho que você é a primeira. Então, a minha mãe era muito de marcar esses registros, né? Então, ela fez... o meu Prolabore está lá, tanto é que a gente tem um programa de geração empreendedora que a gente vai nas escolas falar com as crianças, né? Que é um programa do Conselho da Mulher Empresária junto com o CEGESC, que é o Núcleo do Jovem. E, normalmente, eu levo a foto desse olerite, Que legal. que é lá de 97, e levo também a foto que ela registrou, que ela me pagou o primeiro salário todo em moedas. Para eu acho que nunca esquecer, né? Eram 120, acho que eram reais, eu não me lembro mais, mas era moedas. Ela me fez contar. E quando eu vi, o cara estava tirando uma foto, ela imprimiu e eu tenho guardado. Então, Que para te legal. ver que tem os registros, né? E sempre fui estimulada realmente nessa questão do esforço e recompensa. Então, tudo tinha uma... E você lembra de com 12 anos, Poliana, você lembra o que você fazia com o seu dinheiro? Ou você já tinha esse olhar empreendedor, assim, de guardar, de poupar? Como que era aos 12 anos? Eu, na verdade, a primeira compra que eu fiz com o meu salário foi um guarda-roupa para o meu quarto. Sim. E eu me lembro, assim, de um dia que eu fui contar para o meu pai que eu tinha comprado uma carteira. Carteira para guardar o dinheiro, né? Aí eu fui toda contente em mostrar para ele. Ele falou assim, abriu a carteira, olhou. Tá, mas tu usou todo o dinheiro para comprar a carteira. E agora não tem dinheiro dentro da carteira? Então são lições que ficam, né? E que é engraçado. Parece que para eles estavam me ensinando, mas é muito mais do que isso. Fica aquela Nossa. lembrança, aquela memória afetiva do quanto aquelas colocações tinham um sentido, tinham um propósito, né? Então, eu sempre procurei, eu sempre tive muitos sonhos, sempre fui estimulada a ter sonhos bem arrojados, assim, viajar para um lugar onde é que, tipo, era algo difícil de ir, de conquistar. Então, eu sempre estava, como diz a Jéssica, disciplinada demais. Eu procuro ter bastante determinação. Eu traço e até não alcançar, eu não paro. Então, é difícil desistir. Nós podemos remanejar a rota, né? Mas abandonar, jamais. Perfeito. E a escolha do direito, Poliana? Como que veio na tua vida, assim, o direito? Como que ele entra? Eu tinha bastante dúvida entre arquitetura e direito. Arquitetura eu gosto até hoje, trabalho bastante Nessa área, junto com a né? engenharia na empresa. Gosto realmente, me identifico. Mas o direito, ele sempre foi mais abrangente, assim. Eu trabalhava mais com documentos naquela época, trabalhava mais na parte do RH, ajudava no financeiro, fazia várias coisas. Eu era assistente de todos os setores, né? Eu passei, graças a Deus, em todos os setores dentro da empresa. E sempre achava que talvez, porque eu tivesse aquela questão de sempre... Eu tinha muito posicionamento, eu era muito assim, de me expor, de dizer o que eu pensava. E o advogado é muito conhecido por isso, né? Então, talvez também tenha sido uma contribuição que me levou para esse lado, porque eu sempre fui de dar vez e voz para aqueles que às vezes não conseguiam se defender. Eu ia lá e tomava as dores e falava. Então, muito da característica da pessoa, eu Atitude, né, acredito, né? Poliana? Assim, atitude, né? Provavelmente. E me identifico, assim, na função. Hoje eu vejo que fez todo sentido ter feito essa graduação. Eu utilizo ela diariamente, apesar de não atuar. Eu sou advogada de carteirinha, que a gente diz, né? Mas é uma bagagem bem importante. E ainda quero fazer arquitetura. Ah, Não sei é? quando, mas É um, tá é na... um sonho ainda, Poliana?
Sim, eu gosto Que bastante. legal. É assim, e ainda mais para ti que trabalha em empresas desse ramo, né? E esse processo de criação da arquitetura é lindo, assim. Eu sempre penso assim, uau, como porque assim, projetar sonhos, entende, Poliana? Eu sempre digo que a pessoa, o primeiro grande sonho dela é construir uma casa para guardar as suas melhores coisas e as suas pessoas mais importantes. Então, a profissão do arquiteto ela é muito linda. Eu tive a Sim. oportunidade de coordenar uma escola técnica, e nessa escola técnica nós tínhamos o curso de edificações, e a gente conversava muito sobre isso, né? Principalmente na sala de professores, com os alunos, o quão bonita é essa profissão, porque ela trabalha com os sonhos das pessoas, ela realiza e assim, ela oferece possibilidades. Então, eu tenho uma admiração enorme pelos arquitetos, pelos engenheiros, pelos técnicos em edificações, por essa questão do sonho, né? Essa materialização. Me conta agora, Poliana, como que é? Poliana é recém-mamãe, isso? Sim. Escutei ele chorar recém. Quantos mesinhos ele tem? 8 meses. 8 meses, como que é Oito o nome meses. dele? Arthur José. E o Arthur José, como que está sendo a experiência? Porque assim, a gente fala da Poliana empresária, a Poliana líder, a Poliana empreendedora. E a Poliana mãe, como que está sendo essa experiência para ti, Poliana? Eu também só tenho um menino, tá? O meu menino ele tá um pouquinho maiorzinho, ele tem 18 anos agora. Mas assim, eu lembro de tudo assim com muito carinho assim de cada fase. Como é que tu te vê agora, Poliana, como mãe? Olha, eu tenho procurado conciliar, não deixar os meus desejos, as minhas convicções, os meus projetos abandonados em detrimento só dele, mas também tenho participado de todos os momentos dele, estado com ele, e realmente muda tudo, mas muda de um jeito diferente. Eu ainda não sei usar a expressão correta, assim, que é para esse momento, mas é mais uma bagagem. E acho que a maior responsabilidade que eu já assumi em toda a minha vida, né? Todos os compromissos Uhum. que a gente assume requer muita responsabilidade, mas esse é um cargo que nunca vai acabar, né? É eterno, né, Poliana? Não Sim. existe ex-mãe, né? Não. Então, é um compromisso, uma responsabilidade bem grande. E Uhum. tenho procurado fazer jus. Lembro muito de uma fala da Cláudia Silvestre, que ela disse que ela não se sentia culpada porque ela tinha tempo de qualidade com o filho e ela queria que ele se orgulhasse muito de tudo que ela fazia para tornar o meio em que eles viviam melhor, né? Então eu tenho buscado sempre ficar nesse Uhum. pensamento e para não é muito corrida a vida, isso e aquilo, mas todos nós temos os nossos afazeres, né? Então é uma doação, um pouco para uma coisa, um pouco para outra. Que bacana. Eu acho que assim, eu lembro agora quando olhando para trás, eu lembro assim que um dos maiores aprendizados que eu tive assim, logo no primeiro mês foi assim, qual foi o grande aprendizado de ser mãe? Acho que de compreender a minha mãe melhor. Acho que assim, que a gente efetivamente só consegue compreender efetivamente as nossas mães depois que a gente se torna mãe. Eu lembro assim que eu refletia muito sobre isso e até hoje eu tenho certeza assim que foi um grande aprendizado, porque fica muito mais fácil de entender, fica muito mais fácil de entender aquele nível de amor enlouquecido que elas têm, aquele excesso de proteção, porque a gente acaba trilhando caminhos assim muito próximos, se a gente, né, por modelagem a gente acaba traçando caminhos muito próximos ou criando um parâmetro de comparação para poder fazer diferente, mas para mim esse foi o maior aprendizado, é poder compreender melhor os seus pais depois que tu se torna mãe. Isso aconteceu contigo ou não? Acontece, acontece. Hoje à tarde ainda nós estávamos conversando sobre isso lá na empresa, o quanto a gente se vê e pensa, Uhum. nossa, será que eu estou fazendo certo? Como fizeram comigo? Desse jeito foi melhor? A gente compara muito, né? Existe muita Muito. comparação da forma como a gente foi criado, com a forma que a gente vai criar os nossos filhos, o que é certo, o que é errado, né? Então é É bem uma. Não, desafiante. não tem resposta. Não, é desafiante. É novo e desafiante. É um aprendizado de cada dia. Nenhum dia é igual ao outro. Tudo aquilo que se aplicou ontem já não serve mais. Olha ali, o meu Ó, marido já escreveu que ele já dormiu de novo. obrigada, porque a gente fica aflita. Obrigada, Pipa. Não, eu não Porque, fico, eu fico bem tranquila. Olha, por incrível que pareça, eu sou bem tranquila. tu Uma porque fica ele é um tranquila? excelente pai.
E segundo, porque eu Dá também conta. acredito que eu sou meio desencanada, assim. Aprendi com a Jéssica. A Ah, Jéssica me disse, ó, tem que oh. deixar eles viver a vida deles, tem que deixar eles ter os desafios deles, né? Não dá para tentar proteger de tudo. Eles vão ter que lidar com frustração também. E até porque tu teve uma criação também muito propícia a isso, né, Poliana? Então talvez o teu olhar também seja um pouco renovado também pelo tipo de criação que tu teve, né? Desse incentivo para que você tivesse desde cedo já as tuas próprias experiências, as tuas próprias responsabilidades, né? Exatamente, eu fui criada bem assim mesmo, que tinha que se virar e estimulada para não dizer não, aceitar os desafios, né? E por conta disso tudo que eu acredito também que muita coisa eu consegui realizar e fazer por causa desse exemplo que vem de casa, né? Então faz toda a diferença, com certeza. Que legal. Poliana, e em relação ao associativismo, quando que ele entrou efetivamente na tua vida? Como é que foi a tua caminhada dentro do associativismo até hoje você ser a presidente do SEMI? Eu participei do Núcleo do Jovem, participei da diretoria da Associação Empresarial e do CDL Maravilha. A gente acabou fundando o Núcleo da Mulher, tive o privilégio presente e tenho até hoje de conviver com essas mulheres incríveis, tanto do núcleo quanto do conselho. Eu sempre era a mais novinha, assim, né? Então eu sempre dizia para elas, nossa, para mim isso aqui não tem nenhuma pós-graduação que ensina e traz essa bagagem que vocês trazem para mim. Então eu sempre fui e serei eternamente grata por todo esse movimento que eu tive inserida. E o quanto essas mulheres me ensinaram através do exemplo delas, a Eliana tá aí, que hoje é a presidente da Associação Empresarial de Maravilha, eu consegui fazer uma sucessora mulher. Opa! E a minha mãe foi a primeira presidente a presidir do sexo feminino aqui em Maravilha, eu fui a segunda. Agora já temos a terceira em 50 anos de entidade, né? Esse ano a Olha! entidade aqui completa 50 anos. E realmente, assim, para mim, ter convivido com todas essas pessoas, a gente costuma dizer que nós podemos aprender no amor ou na dor, né? Mas quando você convive com esse nível de mulheres que eu tenho o privilégio de conviver, Eliana e vocês todas aí, olha, a Jaque também, que eu tô vendo que tá aí, é um presente, porque você pode aprender pelo exemplo, elas aconselham, a gente cria um vínculo, a gente se ajuda, essa é a verdadeira essência do associativismo, né? É essa troca. É nas diferenças que a gente cresce, evolui, a gente se desafia. E foi para mim e tem sido uma experiência muito rica. E por isso que eu me propus a estar aqui conversando e também aceitei o convite de fazer esse artigo para o livro, né? Então tem muito a ver com isso. Eu tive esse exemplo, esse incentivo dentro de casa, mas muitas mulheres, muitas pessoas não têm. Então compartilhar um pouquinho do que eu vivenciei mais diretamente esses 3 anos à frente da presidência aqui da Associação Empresarial, com uma diretoria, com uma equipe de colaboradores maravilhosos, que houve engajamento, né? Então, porque uma gestão não é só quantitativa e qualitativa, né? Só quantitativa no resultado financeiro, ela tem que ser também o quanto você passou para os teus associados essa sensação de pertencimento, essa participação deles nas ações. Então, e a gente fez projetos aqui grandiosos, eu até antes fui pegar ali, fizemos muita coisa legal, eu faço parte da diretoria, fiz parte da diretoria, agora encerrou um ciclo de 8 anos, né? Então eu tive envolvida desde o início e a gente encerrou um ciclo com a construção da nossa sede própria aqui, que era um sonho dos nossos 500 associados. E eu tive o privilégio de estar junto e idealizar esse projeto com toda essa equipe que trabalhou junto. E hoje tu olha assim, até eu fui pegar ali, dá um orgulho, assim, Oh, meu de Deus! de dizer que a gente foi capaz, que a gente dá conta, né? Então, desmistificar um pouquinho essa questão de que eles falam no associativismo, o que você ganha com isso, né? Desmistificar essa máxima que é comentado, o que você ganha indo lá voluntariamente, gastando o teu tempo, né?
Se você se doar para tornar o meio em que você vive melhor, não é suficiente já? Não tem um motivo maior do que esse. Fora todo o aprendizado, todo o ganho que você tem, né? Por outras... A rede de relacionamentos, né, Poliana, que se Sim. amplia de uma maneira gigantesca, assim, e com qualidade, né? De pessoas que querem a mesma coisa, de pessoas que pensam da mesma forma, com objetivos positivos para frente. É uma atividade, assim, para mim, assim, é uma aceitação profunda de dizer sim, vai auxiliar na construção de um mundo melhor e de uma humanidade muito melhor. A partir do momento que você sai de dentro da tua empresa e participa e convive com outras pessoas que têm outros pontos de vista, você, estando aberto para isso, você se torna um ser humano muito melhor, né? Porque realmente as divergências, elas crescem. E nessa discussão, quando você está em 2, 3 pessoas, né? Eu costumo dizer que se as 3 pensam igual, não, alguém está sobrando, né? Então é a diferença que faz o projeto ficar grandioso, que faz a gente ser muito mais assertivo. Com certeza, na diferença que a gente, eu sempre digo, é uma soma de inteligências, nas diferenças nós vamos nos refinando e a soma de inteligências forma a superinteligência, que é uma inteligência muito maior. Acho que esse é o maior ganho. E quando a gente olha assim, bom, poxa, mas aí você é uma empresária, você dedica seu tempo, você dedica seus recursos. O quão de aprendizado a gente recebe, inclusive com soluções para levar para os nossos próprios negócios. Eu não sei se tu enxerga assim também, Poliana. Perfeitamente. Você adapta a tua realidade, você vê que poderia fazer de uma forma diferente. É como eu falei antes, você pode aprender no amor ou na dor, né? Se dá para aprender no amor, para que sofrer? Verdade. Olha, a Ângela está te deixando um recado, leia para nós. Poliana, foi muito bom ter a oportunidade de te conhecer e ter como exemplo de mulher guerreira e determinada. A Ângela Maria Malfatti foi minha colega de pós-graduação em Curitiba, de gestão da construção civil. Ela é uma engenheira mulher e se você soubesse em tudo que ela toca lá na empresa que ela trabalha, olha, é de arrepiar. E ainda ela dava aula dos módulos que a gente tinha na pós, ela repassava para toda a equipe dela de engenheiros e ainda fazia programa de Lean Construction na empresa dela. Olha, e Um ainda nós beijo, Ângela. fizemos o trabalho de conclusão de curso juntas. Fomos para o Rio de Janeiro, lá na obra do Ilha Pura. Foi muito bacana. Que Cláudia legal. Locatelli, a Rejane. Oi, Joyce. Pessoal aqui te achando, estão entrando. Poliana, em relação, então, como que foi para ti ser convidada para essa obra? Empreendedorismo feminino, inovação e associativismo. Como que você recebeu esse convite? Eu não contei para o pessoal ainda, geralmente eu falo no começo, mas a Poliana foi uma recomendação da, da Mari Bergman, que é consultora da Facisc, e eu consultei a Mari porque ela faz visitas aqui no nosso núcleo, eu sou vice-presidente do núcleo aqui de Sombrio, e aí eu falei, Mari, estou fazendo um projeto assim, 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 eu gostaria muito que você, conhecedora como você é, de mulheres que atuam no associativismo, me recomenda os nomes que você acredita que impactarão essa obra e que, devido às suas trajetórias e tal, e ela disse, Cibele, Poliana de Oliveira, ela não pode ficar fora. Que é isso, tem... Assim, bem Mari de ser, entende? Sim. Na verdade, sim, Cibele, eu costumo dizer que todas nós, mulheres, todos nós temos histórias inspiradoras, né? Todo mundo acorda todo dia, se desafia, luta e está em busca de algo, né? Eu acredito que o que nos difere é que muitas vezes a gente se coloca numa posição e não faz o que nós estamos fazendo agora aqui, que você sabe o quanto foi difícil. Eu falei, ai, Sibeli, me deixa de fora. Então, ela mas até é aquela tentou, história, gente, mas né? ela não conseguiu escapar de mim. Mas quem sabe, veja bem, a gente veja o horário. Ela não teve jeito. Ela disse, eu coloco no dia que tu puder. Então, Aí nesse dia. é justamente o fato de você não dizer não, né? De você aceitar os desafios, encarar eles como uma oportunidade e crescer junto com essas pessoas que te dão essa oportunidade e ver isso tudo como algo que vai te
tipo, te engrandecer, né? E eu aceitei porque realmente eu queria deixar como uma memória todos aqueles desafios que tá aí a Jusilei junto comigo aí, que sabe todos os perrengues que a gente passou para realizar tudo que foi realizado, né, na nossa gestão. Ela era o financeiro. Ser financeiro em épocas de construir uma sede própria de uma Não é entidade sem fácil. fins lucrativos tem que rebolar bastante. Uhum. E exatamente, disposição para servir, né, Ju? E a ideia de compartilhar aceitar esse convite foi justamente para falar um pouquinho daquilo que tu falou no início. Eu tive esse exemplo em casa, mas muitas pessoas não têm. Então, incentivar as pessoas a também se colocarem à disposição, né? Porque é sempre muito mais fácil ficar sentado assistindo do que levantar e fazer. Quando você levanta e faz, você está sujeito a críticas, né? E tu tem que estar disposto a tentar fazer pelo teu melhor, pensar no coletivo e ir para frente, né? Então a ideia é contar um pouquinho o quanto é bacana você trabalhar com o engajamento de uma equipe. Nós tínhamos uma equipe nova, bem jovem quando eu assumi, então eu tive que também gerir junto ali com a executiva. E nós tivemos muitas premiações, muitas coisas que nos instigaram, nos deixaram, nos mostraram que nós estávamos no caminho certo. Então, contar um pouquinho disso, porque hoje a gente pode e deve contribuir. Não precisa ser necessariamente na associação empresarial da tua cidade, pode ser em tantas outras coisas que tem para a gente contribuir e participar, que então inspirar realmente a que assumam essa liderança, para que estejam presentes e pensando na nossa cidade, na nossa região e nas outras mulheres que também precisam desse incentivo e que muitas vezes elas não têm isso dentro de casa, né? Perfeito. A Larissa, consultora de atuação da Facisc, conheço muito o trabalho da Poli, também pelos relatos das nucleadas. Parabéns! E a humildade da Poli é sensacional. Olha que Imagina. Obrigada, lindo! Larissa. Poliana, olhando para a tua trajetória, de qual projeto você mais se orgulha de ter participado? Quando você olha para trás e faz uma retrospectiva de tudo que você já participou, porque eu sei que você participou de vários movimentos, mas sempre tem aquele projeto que foi a nossa menina dos olhos. Para além da construção da sede, que eu sei que foi um grande projeto de transformação. Um outro projeto que tu pensa assim, puxa, esse fez muito sentido para mim. Eu acredito que tenha sido a governança corporativa na entidade aqui, que a gente implantou toda uma questão de RH e de gestão de pessoas, e que eu sei que até hoje vem sendo conduzido pela Eliane e pelo Paulo com maestria, e tudo isso deu um norte, assim, a entidade, essa sensação de pertencimento do associado é muito importante para uma entidade ter valor, né? E como eu falei, muito mais do que números, nós somos pessoas, né? E eu acredito que esse tenha sido o melhor projeto, assim, porque eu me desenvolvi junto com ele, eu vivenciei e com isso também eu acabei levando várias práticas para dentro da nossa empresa e ressignificando algumas coisas, percepções minhas também, destruindo algumas crenças limitantes. Então, eu acredito que o maior e melhor projeto foi aquilo em que eu me tornei, tendo a oportunidade de Melhor, né? vivenciar tudo que eu vivenciei, junto com todas essas pessoas maravilhosas. O fato de você estar à frente de tantos associados, são 532 empresas, eram na época, e você se desligar de uma entidade e continuar se dando bem com todo mundo, sem nenhum... Porque tem muita divergência de opinião, cada um tem um jeito de fazer as coisas, e houve muito esse respeito, essa transparência. E, olha, eu digo, nenhuma pós-graduação é capaz de me Ensinar ensinar tanto, né? tanto. Acredito verdadeiramente, Poliana, porque é nessa troca, na experiência. Eu sempre digo, é um campo de prática, sabe? É poder sair para a arena e, de fato, colocar a mão na massa. Perfeito. Em relação agora ao SEMI, como presidente, eu sei que é
é uma função, né, que tu exerces hoje bastante desafiante, com todas aquelas que tu já ocupas. O que que tu mais deseja para o estado de Santa Catarina, Poliana, como presidente do SEMI? E aí aproveitar, Poliana, e deixar mensagem para tantas mulheres que estão aqui do associativismo e outras que ainda não são. Mulheres que estão nos acompanhando. Oi, Danda, boa noite. Pessoas que estão acompanhando a nossa live e mulheres que ainda ouvirão. Não só mulheres, homens e mulheres, porque tem muitos homens também acompanhando a nossa live, as nossas lives, vibrando, felizes pela nossa iniciativa. O que que tu mais deseja como presidente do SEMI? E aí aproveita que os microfones estão abertos para falar com todas essas mulheres. A maior missão que eu vejo, que é do Conselho e de todas nós, mulheres que integramos diretoria, núcleos, enfim, todo esse movimento que hoje tem mais de 1.100 mulheres dentro do nosso estado, é realmente formar mais lideranças. Esse é o propósito maior, porque as mulheres, normalmente elas se escondem, né? Não tem tanta facilidade, ou elas mesmas não se colocam à frente e não aceitam convites. Ontem ainda eu conversava com a Irene, que é uma diretora nossa de chanceria aqui, o quanto é difícil as mulheres elas aceitarem um desafio como esse, como presidir uma entidade ou, enfim, qualquer outro cargo que vá ter essa responsabilidade e estar aberto a críticas, né? Então, eu tô vendo aí a Sandra Duarte. Sandra, nós fizemos tanta coisa bacana, né? Olha, que jornada que tivemos. A Sandra foi executiva da entidade, que maravilha. E trabalhamos juntas muitos anos. Foi muito recompensador. Então, é isso. É realmente, dentre todos os trabalhos e todos os propósitos do Conselho, é termos mais lideranças, né? Inspirar as mulheres para que elas realmente aceitem os convites ou se coloquem à disposição também, né? Ou que procurem, né, Poliana? Porque é provável que em cada município, ou nos municípios maiores que compõem os regionais, que se tenham movimentos de núcleos. E muitas vezes as mulheres ficam intimidadas por talvez ou não terem uma formação, ou porque são muito ocupadas, ou porque talvez não se sentem naquele mundo de pensar que efetivamente você tem que estar à frente, vai ter que estar em palcos, por exemplo, para quem tem um pouco de dificuldade. E aí não é nada disso, né? Um núcleo, ele é a soma de competências e habilidades, de pessoas completas que se complementam naquilo que são boas. Tu sabe que eu costumo até falar que todas nós deveríamos assumir a coordenação de um núcleo para a primeira ação, né? Mas é bem importante que a gente compreenda que num grupo, umas têm mais habilidade para uma tarefa, outras para outra. E essa é a troca, que, como você falou, é esse o aprendizado, é respeitar as diferenças e usar elas para crescer com elas, né? Com essas diferenças, entender o que o outro pode me ensinar. Então, quando o associativismo ele é vivido na sua essência realmente, ele faz todo sentido. Por isso que eu vivi muitos anos e vivo essa experiência e eu sei o quanto é gratificante. Agora mesmo, com todas essas dificuldades, e a gente teve que remodelar todos os eventos que nós teríamos esse ano, que eram presenciais no estado inteiro. Primeiro foi um choque, e agora a gente compreendeu que a gente gerou muito mais aproximação do que antes. Então, nós estamos participando de reuniões lá do núcleo, que é online, você conhece muito mais as pessoas, consegue conversar diretamente com elas, que antes a gente tinha menos encontros, né? Então, agora está sendo mais frequente, e o que era uma dificuldade se tornou um benefício, um privilégio. Perfeito. Então, é transformar aquilo que poderia ser ruim em algo prazeroso e como uma oportunidade. Porque se nós observarmos, Poliana, não fosse talvez essa pandemia, talvez nós não estivéssemos aqui nesse momento agora fazendo essa live. Né? A gente não teria se gerado um movimento para poder se conhecer, para poder compor um projeto juntas. Então eu sempre digo que é sempre oportunidade, mas você precisa enxergar isso, ajustar as lentes. E quando a gente ajusta as lentes,
fica fácil de poder sair de situações que até então você não perceba que você tinha uma oportunidade para sair. E quando você consegue fazer isso, você percebe todos os ganhos. Para mim, 2020 é um ano que vai ficar na história para mim, não pela pandemia, não porque foi um ano que todo mundo precisou usar máscara, não porque foi um ano que as empresas tiveram que se adaptar, não, mas pela capacidade de adaptação do ser humano. Perfeito. Pela falta, pelo sentimento de saudade das pessoas, porque eu não sei como é que tu estás. Aqui a gente não voltou efetivamente para as nossas atividades, eu ainda não voltei. Hoje, às 18 horas, eu fui dar um treinamento em um shopping que eu trabalho aqui, que eu amo de paixão, e hoje foi efetivamente o primeiro dia que eu reuni a equipe inteira, e a primeira coisa que tu chega lá, a vontade de abraçar. Então já começa a se cumprimentar com o cotovelo, então assim, é bom. Esse período de afastamento ele foi muito importante para que a gente pudesse refletir efetivamente sobre quem importa, sobre o que vale a pena. Dentro do ambiente corporativo, eu não sei se aconteceu contigo, mas eu costumo trabalhar com as empresas e eu digo assim, observe quem no mercado que era seu parceiro, que era teu fornecedor, quem foi solidário com você, quem de fato se preocupou com você, quais foram os colaboradores que vestiram a camisa no momento que tu mais precisou. Então a pandemia ela nos gerou uma baita oportunidade de poder qualificar as nossas relações. Concordas? Concordo e assino embaixo, realmente. Aqui a gente não teve essa contaminação, essa parada tão brusca. Foram aqueles primeiros 3 semanas, né? Sim. E agora todo mundo se cuidando, se reservando, né? Não tem tudo que nós tínhamos, mas a gente se movimenta, mas de uma forma ainda meia reservada, né? Mas realmente mudou os valores, a gente compreende isso e é nítido. Diariamente você consegue avaliar e até a forma da gente se reinventar para tudo isso, né? Muito importante, assim, e a gente teve que quebrar aquelas crenças limitantes, por exemplo, internet, fazer live, entende? A gente não teve outra escolha, a gente precisou se adaptar, vai lá e compra um equipamento, faz de qualquer jeito, porque se tu precisas fazer, então acho que isso foi o mais fantástico, olha só. Ó, a minha mãe, aquela do jogo do contente que gosta, Poliana, isso aí. ó, eu amo essa mulher chamada Cibele. Beijo, mãe. Acabei de falar em Tio Pai, que ela também é Poliana, mãe, que vocês assistem a novela. Ela é super fã. Poliana, e pra gente já ir caminhando para o encerramento da live, olhando para essa obra, o que tu gostaria que ela significasse para o nosso estado, para o nosso país ou para quem sabe fora dele? Porque ela vai ser um veículo, ela vai ser um instrumento. O que tu deseja para a nossa obra, essa obra composta por 22 coautoras? Eu desejo realmente que sirva de inspiração, mas muita inspiração. Eu sei que é clichê, mas se você conseguir inspirar uma mulher que seja, uma pessoa que seja, para fazer diferente, a se desafiar, a buscar sair da zona de conforto, né? Já vai ter atingido o objetivo. Mas eu li uma frase hoje que eu até anotei, que seria o que eu gostaria mesmo, assim, que no meu artigo, na minha fala, ficaria assim, que é: a única pessoa que você está destinado a se tornar é quem você decidir ser. Então eu acredito que essa obra, ela, conhecendo as mulheres que integram e um pouquinho da história de cada uma delas, tenho certeza que vai atingir esse objetivo, porque realmente nós mulheres podemos ser quem a gente quiser, mas muitas vezes a gente não lembra disso, ou a gente se fecha, fica na concha, né? E Verdade. Não dá espaço para outras mulheres se aproximarem e te estimularem e dizerem que você pode mais. Então é muito mais sobre você ter uma equipe que trabalha contigo e que você sempre faz as pessoas acreditar que elas podem muito mais do que aquilo que elas acreditam que podem. Perfeito. E isso automaticamente nos gera uma autorresponsabilidade, né, Poliana? E nos convida todo dia a sermos melhores. É esse sentimento que a gente fica, né? A gente não quer ser melhor que os outros, a gente tem que ser melhor que a gente foi ontem, mesma, né? Isso, e aí é isso que as pessoas esperam. Por quê? Porque acaba sendo modelo. E nesse processo de modelagem,
a gente precisa se superar todos os dias, mas não aos outros, a nós mesmas. E eu acredito muito nisso também. E pude sentir por todas as pessoas que passaram aqui, as palminhas, os aviãozinhos. Poliana, você foi tão especial. Pela primeira vez eu vi meu filho numa live, tá? Um... Oi, Poliana, eu tô brincando que tu foi tão especial que pela primeira vez eu vi meu filho numa live. Um beijo pro Pablo, eu preciso registrar isso, Poliana. Carol, eu vou te mandar o livro. Ah, eu achei que a Carol queria ler o livro da Poliana. A Carol também tá numa fase bem bonita, tá esperando a Helena, né? Ah, é? Um a beijo Carol, pra Carol. Que tá linda. lá, nós trocamos várias leituras e experiências. O Leandro tá falando o problema ali. É só uma pegadinha nossa interna, né? Não vou contar, mas é que ele também, eu sempre ensino, né, Leandro? Ensino, é modo de dizer, a gente sempre troca e eu gosto que... Eu costumo dizer que eu não gosto de ter perto de mim bajuladores. Eu gosto de ter perto de mim aqueles que falam realmente o que eu preciso ouvir, né? E saber. Uhum. Exato. Então, e eu procuro com as pessoas que eu tô próxima também agir da mesma forma. Então, por isso que o Leandro escreveu ali do problema. É Ai, que legal. Uma taxativa, um clichê nosso aí, um jargão. Bacana. E agora, no final da reunião, eu cheguei em casa, eram 21h15, e a gente encerrou a reunião efetivamente falando sobre isso, Poliana. Como seria, porque estou na parte de dar uns feedbacks para eles, como seria se a gente pudesse efetivamente receber feedbacks verdadeiros sobre como a gente pode ser melhor, sobre talvez os percalços que a gente comete sem saber. Então, que a gente seja cercada efetivamente de pessoas que querem o nosso bem e que precisam de nós. Eu sempre peço assim, me coloque em lugares em que as pessoas precisem de mim. Né? Eu acho que faz muito sentido pensar nisso por todos os lugares que tu já teve, por todas as recomendações que são feitas a você e sobre você, como foi o caso da Mari, né? Por alguma razão ela falou, Poliana tem que estar. E aí eu brinquei com a Mari, se você diz, Poliana tem que estar. Por quê? Porque é um processo de confiança. Quando a gente está cercada de pessoas, Poliana, preparadas, pessoas que se engajam, elas têm automaticamente esse perfil de pessoas ao seu redor. Porque eu sempre digo, a gente trabalha com pessoas que são muito parecidas com a gente. A gente compra de pessoas que são muito parecidas conosco. Então, se a gente perceber o nosso círculo, ele é muito próximo. Então, por isso que dá para confiar, dá para investir e dá para acreditar que é possível fazer mais quando a gente tem pessoas com esse perfil como o teu juntas. E é sobre exatamente isso. A primeira situação poderia ter recusado o convite, né? É mais fácil. Uhum. O não né? já está pronto, né, Poliana? O não já está pronto. Tá me gerando trabalho fazer isso, só que também, ao mesmo tempo, eu tô me redescobrindo e fazendo coisas que eu não tinha hábito de fazer, para justamente atender as necessidades que exige para fazer o artigo, enfim, as regras dentro de um formato. Então também é um treinamento, é um desafio, é sair da zona de conforto, né? Como eu falei, tem que fazer desse jeito, Cibele, mas eu não posso fazer do meu jeito? Não, tu até pode fazer, mas tu tem que seguir essas regras. Então, é mais um aprendizado que daqui a uns anos eu vou olhar para trás e vou dizer, que bom que eu me permiti fazer parte, que bom que eu aceitei, né? Então, obrigada pela Mari pela indicação, então, né? E a Cibele, a editora, pelo convite. E pelo convite também, pela insistência para nós estar fazendo aqui hoje essa live. Eu não deixaria você escapar. Até porque, assim, eu sei que a Poliana, para as meninas que estão aqui, as coautoras, né? A gente tem um grupo, e o grupo, para mim, Poliana, porque eu sou da bagunça, assim, eu gosto da formalidade, mas eu gosto do agito também, né? E aí, às vezes, eu me pego pensando, puxa, mas eu sou a coordenadora, eu sou quem não deveria fazer bagunça, mas às vezes eu que promovo a bagunça. Por quê? Porque a gente vai se conhecendo, a gente vai trocando, mas nem todas conseguem acompanhar no mesmo time, e tá tudo bem, né? Porque a gente está em momentos de vidas diferentes, nós com os filhos crescidos, outras com filhos pequenos ainda, e nós vamos nos complementando, porque completos nós já somos, mas vamos nos complementando nos conhecimentos, nas inovações,
nas somas. A Rejane está dizendo aqui, adorei essa ideia dos feedbacks verdadeiros. Eu ainda não conheço a Rejane, mas eu já gosto dela, tá? Eu já vi ela em 2 lives. A Regiane é craque em live, eu Ah, morro de inveja branca dela, verdade. porque olha, ela é fera. Vou assistir uma live Ela é a dela. minha vice-presidente. Ah, Ela é? e a Que Vanilsa. bom! Aham. Então as Vanilza, duas aí, a ó. Vanilza é minha colega de formação, tu não assistiu a live da Vanilza, né? A gente fez um Ainda não, monte de mas eu vou bagunça. assistir. A gente fez um monte de bagunça, Poliana, porque nós éramos colegas de faculdade, então tu imaginas como que era. Ela tá aqui também. Beijo, Vanilza. E caminhando para o final, porque já se passaram 50 minutos, o tempo voa quando a gente está fazendo uma live. E eu gostaria de te convidar para quem esteve aqui, Poliana, e para quem vai passar por aqui, porque a live é um excelente recurso, por quê? Porque é uma oportunidade das pessoas buscarem um pouco mais de aprimoramento e reflexão. Beijo, Vanilza. No momento que elas podem, né? Então elas escolhem as 24 horas lá e algumas assistem depois pelo YouTube, tudo bem. Mas para quem vai te ouvir ou para quem reservou esse momento para estar contigo, eu sempre digo, Poliana, o tempo é a coisa mais importante que a gente tem. E eu valorizo demais quem entrega o seu tempo para mim. Então, da mesma forma, eu te convido a deixar uma mensagem para essas pessoas que estão aqui, dedicando aquilo que é mais precioso na vida delas, que é o tempo. Então, eu quero agradecer mais uma vez e quero realmente, como nós falamos, de toda essa reflexão, de todas essas inovações que estão tendo, que a gente realmente tenha cada vez mais tempo de qualidade e que se uma palavrinha que vocês tenham levado dessa nossa fala, desse nosso momento aqui, já vai fazer toda a diferença na minha vida e na vida de vocês. Que a gente tenha, que possa somar. Porque eu costumo dizer que a gente vai num evento, numa palestra, num seminário ou numa reunião, se você está aberto, você sempre sai melhor do que chegou, né? Eu tenho aquelas pessoas que a gente manda numa palestra, dá um ingresso para ir, a pessoa volta e diz, meu, mas falaram tudo que eu já sabia, eu não aprendi nada. Não, uma simples fala, um insight, um remember, algo que faz toda a diferença na vida da gente, né? Então, obrigado por estarem aqui conosco. Obrigado, Cibele. Eu não te conheço pessoalmente, né? Ainda não, agora ainda só por... não. Gente, é a primeira vez que a gente está se vendo. E conversando, né? E ainda assim, sem planejar um roteiro, sem nada. Ela me faz pergunta aí, fora do script. Conversa belíssima, porque tu não estava sabendo disso ainda. De vez em quando eu tiro umas perguntas da cartola. E ali ó, tem a Thay também, vou dar um abraço pra Thay, ela que cuida com tanto amor e carinho do meu filho, para eu poder sair, que eu tô sempre atrasada quando eu chego em casa. Ela espera eu chegar. Que bom, um beijo, Thay, Deus te abençoe sempre. É algo muito precioso, né, Poliana? Quando a gente encontra alguém em quem possa confiar para deixar aquilo que é muito precioso para nós. Ó, a Ângela está dizendo que foi muito bom te ouvir falar, realmente faz diferença, gera motivação para seguir em frente. Uau! Gente, muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco. Poliana, muito obrigada pela tua generosidade, pelo teu tempo, pela tua entrega. Alguém disse assim, a Poliana está plena, tranquila, calma, um semblante incrível. Então, e convidar todo mundo para ler o livro, né, Cibele? A gente está fazendo uns artigos maravilhosos, contando que diferença tudo o associativismo fez na minha e na vida de tantas outras mulheres, o trabalho em equipe, a cooperação, o quanto isso é valioso, né? Então, daqui a pouco vamos estar aí com essas edições à disposição e que seja realmente um momento inspirador para cada uma. E isso a gente já convida, né, Poliana? A gente não tem a data do lançamento marcado, mas vai ser novembro ou início de dezembro, para que todas participem conosco aqui em São Paulo, na Livraria Cultura, que é onde será o lançamento da obra das autoras deste Brasilzão, porque não são apenas autoras catarinenses, a gente tem mulher desse Brasilzão inteiro. Ó, a Vanessa está dizendo que o pessoal já está perguntando sobre a noite de autógrafos. Vai ser no final de... Pode mandar. Cláudia, um abraço para a Cláudia aí também, nossa diretora aqui de Caibi, aqui na região. O pessoal tá entrando aqui, ó. A Eliana também.
Beijo, Janelise. Quem mais Desculpa aqui? que eu te cortei aí, Cibele, mas eu tive até uma ideia aí. Nós temos uma missão do Núcleo da Mulher de Maravilha em novembro. Eu acho que a gente podia adequar a data dos autógrafos para elas estarem todas lá junto com nós. Em São Paulo? Em São Paulo, é a nossa visita. Já topei. Olha aí, ó, Jéssica. Olha aí, Eliana. Ó, vocês estão ouvindo, né? Registrem. Poliana já se comprometeu a alinhar as agendas. Vamos fazer um bem bolado, como dizem. Ok. Em nome da MAP, deixo um beijo para todas as colegas coautoras que passaram por aqui, deixaram recados e que, Poliana, que você continue inspirando, motivando e modelando para que mulheres desse Brasilzão e fora dele possam aprender a dizer mais sims para o associativismo, porque nós merecemos e o associativismo precisa. Beijão. Combinado, então. Beijo. Obrigada a todo mundo aí. Até. Gente, muito obrigada pela companhia e fica o convite para amanhã, às 22 horas, a 13ª live. Até!